Vendo o sexto mandamento, foi inaugurado pelo irmão Israel. Eu vou continuar a segunda parte da pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster. E vamos, como nós temos feito, trabalhar nossa memória, né? Vamos relembrar aqui os mandamentos e o prefácio também, né? E qual é o prefácio? Terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Primeiro mandamento? Sexto mandamento? Quinto mandamento? Perfeito. A melhor forma é assim, é fora da ordem. Segundo mandamento? Não farás demais. Perfeito. E agora nós estamos vendo o sexto mandamento, né? Não matarás. O quarto mandamento, pode falar, Alec. Quarto mandamento? Perfeito, o dia do Senhor. Me cobrou ali, ó, o quarto mandamento. Exatamente, né? Lembra-te do sábado para o santificar. E nós vamos agora prosseguir com o sexto mandamento, que é o não matarás. Nós vimos isso lá em Êxodo 20, né? Que os 10 mandamentos estão lá escritos. Nós temos visto que os 10 mandamentos é o resumo da lei moral. A lei moral está revelada e espalhada por toda a palavra de Deus e de forma resumida se encontra nos 10 mandamentos. Então, por isso que nesse exercício de cada mandamento a gente olha vários textos bíblicos, né? Que extrapolam os 10 mandamentos ali de Êxodo 20, porque nós entendemos que a lei moral está espalhada em toda a palavra de Deus e é percebida na nossa realidade, com as questões morais que nós lidamos todos os dias, né? Então vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 5. O irmão Jael leu esse texto, mas vamos relembrar, porque é importante esse exercício, né, de lembrança, já que nós temos a tendência a esquecer. Vou pedir ao Gabs, pode ler, Gabs, por favor, do verso 21, Mateus 5, do verso 21 até o verso 26. Perfeito. Nós vimos com o irmão Jael que o Senhor Jesus Cristo, ele é o intérprete da lei, né? O supremo intérprete da lei. E aqui, quando nós vimos aqui no Sermão do Monte, nós fomos expostos a uma coletânea de estudos, né, sobre o Sermão do Monte. Essa expressão, ouviste que foi dito aos antigos, não é o que a lei diz, ou não é a real interpretação da lei, mas aquilo que os antigos ensinavam. Então vamos dizer assim, eles paravam somente na questão material e física, matar outra pessoa. E aqui Cristo vai ampliar esse entendimento sobre matar alguém. E ele vai ampliar isso no aspecto interno, porque se nós odiamos ao nosso próximo no nosso coração, Cristo vai falar que nós cometemos homicídio. É semelhante, né, a matar alguém. Então nós quebramos também o sexto mandamento. Nós temos visto isso, né, durante todos os mandamentos, a extensão daquilo que está resumidamente nos 10 mandamentos e aplicando nossa vida, como a gente consegue estender isso. E o irmão Israel expôs a primeira parte da pergunta 135, né, do Catecismo Maior, a pergunta: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? E nós vimos na semana passada, os deveres exigidos no sexto mandamento são todo empenho cuidadoso, todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a de outros,
resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito. E agora nós vamos ver essa segunda parte, o uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Nós vamos nos debruçar nessa pergunta, na resposta da pergunta 135, e vamos fazer aí as leituras dos textos bíblicos que fundamentam aquilo que o catecismo está trabalhando. A primeira coisa que nós vemos é o uso sóbrio, Veja, não é o uso, é o uso sóbrio. O uso sóbrio da comida, da bebida, do remédio, do sono, do trabalho e do recreio. Eu trouxe 3 pontos aqui que podem, quando não há o uso sóbrio, podem incorrer nesse pecado. Pecado da idolatria, a falta do domínio próprio e a falta também da temperança. Então essas coisas por si só são bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Mas se nós não a utilizamos com sobriedade, ou seja, de forma consciente, de forma equilibrada, entendendo o propósito daquilo que nós estamos fazendo, a gente tende a tornar isso um ídolo em nosso coração. Então, por exemplo, comer e beber. Vamos colocar comida, está relacionado. Quando nós comemos e bebemos mais do que é devido, nós caímos no pecado da gula. Porque nós comemos, já estamos satisfeitos e ainda assim continuamos forçando o nosso organismo a comer. Inclusive, isso era um pecado muito comum em Roma, porque tinha um lugar que era como se fosse um vomitório em Roma, na Roma antiga, onde as pessoas comiam nos banquetes, eles saíam, botavam o dedo na boca, vomitavam e voltavam para comer mais. Existia uma área para isso no Império Romano, demonstrando esse pecado dos pagãos, o pecado da gula, uma idolatria. Agora, se comer e beber menos do que é devido, a gente tende a pecar contra o nosso corpo, porque a gente não está alimentando a carne que nós amamos. Nós vimos isso ontem, nós amamos as nossas esposas porque é uma só carne. Quem pode odiar a própria carne? Não é esse o ensinamento? Aqui é a mesma coisa. Se nós comemos e bebemos menos do que é devido, nós estamos atentando contra a nossa vida, contra o nosso próprio corpo. E aí vem as doenças, doenças de pessoas que, como anorexia, é uma doença que a pessoa acha que está com sobrepeso, enfim, não consegue se alimentar, coloca comida para fora. Então, o uso sóbrio da comida e da bebida. Quando não há o uso sóbrio, a gente incorre no pecado da gula, a idolatria. O alimento e a bebida se tornam uma idolatria em nosso coração. Quando nós comemos menos do que é devido, nós atentamos contra o nosso corpo, tá? A questão dos remédios. Existe hoje mais fraco, mas ainda existe, já ouvi falar, de que o uso do remédio seria pecado. O uso do remédio seria pecado. Já ouvi situações de que uma pessoa com uma enfermidade, um certo, não sei se pode chamar de pastor, mas se denominava pastor. Esses charlatões que tem por aí, que falava que aquela pessoa que queria ser curada de uma doença, um câncer, por exemplo, se ela tomasse o remédio, se ela fizesse quimioterapia e tudo mais, se apropriasse da medicina, isso seria um ato de falta de fé. E por ela estar fazendo isso, ela não seria curada. Então você vê o nível do absurdo. Isso é próximo da gente, tá? Não é algo longe da gente, não. É próximo da gente. Muitas pessoas vão dizer que usar remédio é uma incredulidade, é uma falta de fé em Deus. E aí o livro até traz, o Gerard de Vos, ele traz até um comentário interessante, porque seria o mesmo de exigir de que uma pessoa da agropecuária não fizesse nada para preparar o terreno, não arasse, não fizesse nada, cruzasse as mãos e esperasse Deus fazer tudo. Porque o ato de preparar a terra, de arar a terra, seria um ato de incredulidade.
Então, é mais ou menos, né, ele traz essa analogia de que os remédios, eles são bênçãos do Senhor. Né? Os remédios, na medida que o homem, Deus deu essa capacidade para o homem, né, a inteligência de um homem descobrir esses elementos químicos, a combinação dos elementos da criação de Deus, de modo a suavizar a maldição que foi dada a Adão. Então nós vemos lá no Éden uma maldição, certo? Por causa do pecado original, nós fomos amaldiçoados, todos nós em Adão. E aí nós temos o sofrimento, no sofrimento que é a maldição de Adão, inclui doenças e tudo mais. Mas o Gerard de Vos fala até uma coisa interessante. O Deus que amaldiçoou, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ainda assim ele deixou na criação ali elementos e deu a capacidade do homem de descobrir de forma progressiva isso, de maneira a atenuar essa maldição, né? Os efeitos da maldição, melhor dizendo. Então, nós vemos com o avanço da medicina como nós temos vivido mais. Né? A estatística do IBGE fala que o brasileiro hoje, a expectativa de vida de um homem é de 81 anos. Você pega 40 anos atrás, era 70. Então, tem um avanço da medicina, tem um avanço da questão nutricionista, né? Da forma de se alimentar, o que comer, as vitaminas. Então, tudo isso a gente tem que entender não como um pecado contra Deus, mas por si só como bênção do Senhor. O Senhor deixou isso na sua criação e deu capacidade aos homens para descobrir e suavizar as nossas dores, tá? Agora, o problema é quando esses remédios não são usados com sobriedade. Nós caímos na questão do vício, porque, por exemplo, né, tem pessoas que, para se sentir bem, né, enfim, sabe que existem doenças que existe um período de tratamento, mas tem outras pessoas que vão além do período de tratamento, elas realmente ficam viciadas e não conseguem viver sem aquele remédio, ou não conseguem dormir sem aquele remédio. Então, acaba sendo uma idolatria, né? Uma falta de domínio próprio, uma falta de temperança, que é justamente o equilíbrio. Né? E não deixar de tomar remédio é atentar contra a própria vida, certo? Né? Remédios, e aí vem uma infinidade de remédios, né? Remédios bons, né, irmãos? Indicados, né? Sem uso extrapolado. Pode falar, Jorge. Especificamente, irmão, em relação às mulheres, os remédios contraceptivos. Que, por exemplo, que a mulher precisa tomar, no caso, para ela não ficar com a cheia de filho, por exemplo. Uhum. Como que seria essa colocação? Uhum. Porque antigamente, eu me lembro que pessoas, principalmente de várias igrejas, como eu falei que passei, era proibido, né? Sim, o pastor falava que era proibido tomar remédio anticoncepcional, né? Porque deixar vir a minha criancinha, as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Uhum. Isso aí é um tema que, vamos dizer assim, é um tema que está dentro de um tema maior, que envolve filhos. Né? Então, assim, para a gente chegar nesse ponto aí, a gente teria que ter várias premissas para a gente trabalhar, que aí seria um estudo à parte, né? Porque envolve, quando a gente está falando desse medicamento, né, anticoncepcionais, os remédios, a gente está falando da questão que envolve o controle de natalidade, né, controle de natalidade. E aí eu acho importante, para não cair em uma falta de entendimento, porque isso é uma questão sensível que envolve vários lados, eu acho interessante abordar isso num estudo próprio, que a gente tem a oportunidade de trazer várias premissas e colocar alguma coisa de forma equilibrada, sem trabalhar nos extremos, né? De questão de é pecado, não é pecado. Acho que envolvem princípios aí que a gente precisa trabalhar, né? Tem outros pontos, né? Qual o medicamento anticoncepcional? Né? Tem uns que vão dizer que o efeito dele costuma ser um efeito até abortivo, dependendo do remédio, né? Que é comercializado como se fosse anticoncepcional, mas na prática, no organismo da mulher, há a concepção e aquele feto ele não germina, né? Então, o que era para ser anticoncepcional passou a ser abortivo. Então, assim, são várias questões, né? Para a gente trabalhar. Né? O remédio em si não é um problema, mas aí, enfim, são várias premissas. A gente tem que abordar a questão de que filhos são bênçãos do Senhor, também a liberdade cristã em questão de controle de filhos, né? Enfim, eu acho mais prudente a gente ter um estudo próprio. Até o planejamento familiar também está envolvido. Isso, exato. Isso aí envolve família, envolve filhos como herança do Senhor, envolve capacidade financeira da família, envolve, às vezes, os pais
terem um controle da questão da natalidade para dar o melhor para o filho. Então, existem outras questões. Existe uma questão daqueles que também querem ter bastante filhos, e confiam no Senhor, né? Entende que é confiança no Senhor. Eu acho que esse assunto é sensível, a gente tem que botar premissas para trabalhar no equilíbrio, sem colocar como prática pecaminosa uma coisa ou outra, sabe? Harmonizar, porque isso é harmonizado. Entra naquilo que a gente trabalhou na liberdade cristã. Eu acho que um ponto de partida que a gente tem que entender é que filhos são bênçãos do Senhor. E não ter filho tem que ser trabalhado. A pessoa não querer ter filho, tendo a capacidade de saúde para ter, não quero ter nenhum filho. A gente tem que investigar o porquê disso, né? Agora, a quantidade de filhos, isso eu vejo que envolve muita liberdade cristã, né? Não tem expressamente... não tem na Bíblia, tenha 3, tenha 2, tenha 12, tenha 15. Agora, existe um princípio. Filhos são bênçãos do Senhor. Então, quem fala que ter muito filho é ter bastante bênçãos, está de acordo com a Escritura. Entende? Porque se filhos são bênçãos, Deus fala que filhos são bênçãos. Agora, quem quer ter menos para dar o melhor para o filho, também está com o coração bem intencionado, né? De dar o melhor. Enfim, é mundo caído, né? Não é um mundo ideal. Mas acho que depois a gente pode trabalhar um tema desse, né? Até o pastor vinha aqui também para colocar algumas premissas que envolvem a questão de filhos, né? Família, e aí trazer esse tema dentro da questão de criação de filhos, né? Fica melhor, porque isso aí a gente pode conversar aqui, vai dar pode rolar pontos divergentes, né? É legal preparar para trazer harmonia nisso. O sono é uma bênção do Senhor, né? Eu gosto de dormir, dormir é muito bom, né? Dormir é muito bom. Agora, o uso imoderado do sono é pecado. O provérbio vai trabalhar isso. Por quê? O uso imoderado do sono, dormir demais, é ser preguiçoso. Porque nós não fomos criados só para dormir. Na verdade, o sono, o dormir, é uma consequência da queda. Porque nós descansamos, né? A questão do sono para recuperar as energias. Nós descansamos, nós dormimos para descansar. Agora, não dormir também é um problema. Os especialistas vão dizer, se a gente não tiver por dia ali entre 7 e 8 horas de sono, horas líquidas, isso vai ter um efeito. Por exemplo, uma pessoa que fica 3 dias tendo 4, 5 horas de sono, no quarto dia subsequente é como se ela tivesse ficado um dia inteiro sem dormir, né? E aí começa a ter, se a gente for conversar com quem trabalha de plantão, quem trabalhou militar que ficou na selva, né? Tem casos de pessoas que deliram, que vê coisa que não existe. Por quê? O sono está prejudicado. O sono prejudicado, saúde prejudicada. Quebra do 6º mandamento. Porque nós estamos atentando contra a nossa própria vida. Isso, ao longo do tempo, traz consequências irreparáveis, né? Isso é uma vida inteira com falta de sono, né? Nós sabemos que tem pessoas que têm problemas com isso, né? Tem que tomar remédio, enfim. E aí toca no uso imoderado do remédio, ter cuidado para isso não ser um vício, né? Então, o sono, uso sóbrio do sono, uso sóbrio do trabalho. Quem não trabalha, preguiçoso. Quem trabalha demais, o trabalho tornou-se um ídolo, né? Então, o uso equilibrado do trabalho, porque o trabalho não vire idolatria e também que ele não tire o tempo devido para outras coisas. Então, por exemplo, quando nós temos a oportunidade de trabalhar, né, dentro do período legítimo, nos 6 dias que Deus nos deu, e a gente prefere não trabalhar, por quê? Realmente estamos providos em todas as coisas? E estando provido, por que não progredir mais? Né? Então são perguntas que a gente tem que levantar. Será que é preguiça? Agora, quem trabalha demais tem a tendência a negligenciar a família, vai negligenciar a esposa, vai negligenciar os filhos, né? Vai negligenciar Deus. Não vai conseguir fazer os devocionais, não vai estar orando, né, ali os meios de graça. Então, nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos dê sobriedade, equilíbrio, para que o trabalho seja bênção na nossa vida, como ele dignifica o homem. E que ele realmente não venha a ser um instrumento para nós pecarmos, mas sim para a gente glorificar a Deus e prover a nossa família. E que Deus nos livre também da preguiça. Porque o preguiçoso ele vai ter problema com comida, né? Ele vai ter problema com diversas outras coisas. Porque por ele preferir não trabalhar, a ideia é que a renda familiar vai cair. E se a renda familiar cai,
muitas coisas que envolvem um bem-estar da família vai ser negligenciado, vai ser prejudicado. Né? Então tem que ter esse equilíbrio, porque isso também toca no sexto mandamento. Isso tudo que a gente está falando, irmãos, por que está dentro do sexto mandamento? Porque quando nós perguntamos, olhamos as consequências do comer e beber imoderadamente, do uso do remédio, do sono, do trabalho e recreios imoderadamente, dos 10 mandamentos, qual ele mais se encaixa? Ou qual que ele se encaixa? O sexto mandamento. Ele não é o quinto, não é o sétimo, que é não adulterarás. Vai incorrer no primeiro, quando se torna idolatria, né? De ter outros deuses diante. Mas geralmente vai ter o primeiro, vai quebrar o primeiro. O pecado geralmente quebra o primeiro, porque tirou Deus do seu devido lugar, né? Está colocando outra coisa ou outra pessoa. Então, vamos... recreios também. Recreios, recreação, entretenimento. O entretenimento é bom? É bom. O Gerard de Vos fala isso também no seu livro aqui, no comentário. Ele diz que o uso moderado da recreação alivia a nossa alma. É bom quando nós temos um momento com a nossa família, com os nossos amigos, como tivemos ontem, né? Aquele momento de risos, de confraternização. Isso é bom, isso é legítimo, é graça do Senhor, é bênção do Senhor a gente se alegrar. Nós não defendemos aqui um grupo rancoroso, que ser cristão é sério, não se alegra, não ri, não brinca. Muito pelo contrário, isso são bênçãos do Senhor, são virtudes que o Senhor nos deu, para a gente experimentar da vida que Ele nos deu. Né? Agora, o problema é quando o entretenimento é usado de forma moderada. E aí a nossa vida passa a ser para isso. A gente estava conversando ontem sobre o uso das telas. Né? A gente estava conversando ontem um pouco lá. E aí, como a gente estava conversando, como é estranho quando a gente para pensar, uma família assistindo uma televisão, eu vi um vídeo desse, né? Uma família assistindo uma televisão, e aí nesse vídeo a televisão é tirada. E as pessoas continuam olhando como se fosse para a parede ali, né? E aí, como é estranho a gente pensar que nós perdemos tantas horas do nosso dia olhando para algo fixo, né? E aí aquela televisão que poderia ser um momento de entretenimento somente, passa a educar os nossos filhos, passa a formar a nossa moralidade. E aí o lugar dela se perde e ela começa a usurpar o lugar de Deus. Porque a TV é como nós vamos julgar o que nós fazemos. Então, porque alguns pontos que eram tão pacíficos na igreja passou a ser motivos de conflitos. Como, por exemplo, a ordenação feminina, né? Vou colocar aqui um exemplo de pessoas que defendem, outras pessoas que são contra, uma coisa que era pacífica até então. Porque a televisão, e aqui eu falo a TV, eu falo toda a produção midiática, né? Passou a trazer esses pontos. E isso foi entrando na mentalidade do brasileiro e das pessoas, né? Então, algo que era impensável há 50 anos atrás, hoje é ponto de discussão na igreja. Né? Ponto de discussão, algumas já aceitaram, outras ainda, pela graça do Senhor, estão resistindo, mas sofrendo, inclusive, perseguição midiática, né? Como a própria nossa denominação já sofreu publicamente, não lembro agora se foi Folha de São Paulo, UOL, que trouxe uma acusação contra a IPB como se a nossa denominação fosse machista, porque não ordena as mulheres para serem pastoras, né? Então você vê a pressão. Né? Então o uso imoderado da recreação, do entretenimento, pode incorrer na idolatria, né? Pode incorrer também na questão de atentar também ao nosso próprio corpo. Por exemplo, aqueles que buscam muito adrenalina, eles podem abrir mão, como o Jael trouxe na semana passada, de um meio de segurança. Né? Então você vê pessoas que você olha assim, cara, esse cara é muito louco, né? O que ele está fazendo, assim, o risco dele morrer ali é altíssimo. Ele está procurando a morte. Assim, ele já abriu mão da segurança pela adrenalina, para ter essa sensação de adrenalina passando no seu corpo, né? Então, o uso moderado também da recreação, né, do entretenimento aqui é uma gama de coisas, né? Pode envolver carro de corrida, parque, enfim, várias outras coisas, né? Que não são pecaminosas em si, mas a gente tem que discernir para usar sobriamente, tá? Vamos abrir os textos, porque o que nós falamos aqui tem que estar na palavra de Deus, né? Senão a gente pode dispensar tudo. Vou pedir, Tayane, Provérbios 25, 16 e 27, versos 16 e 27. Gabriel Martins, 1 Timóteo 5, 23. Jorge, Isaías 38 e 21. Sônia, Salmo 127, verso 2.
Jael, 2 Timóteo 3, 10 a 12. Luiz, Provérbios 16, verso 26. E José, Eclesiastes 3, verso 4 e 11. Tá? 4 pula para o 11. Quem for abrindo pode ler, por favor, na ordem. A gula. O provérbio está falando da gula. Comer mel, pode, mas de forma sóbria. Comer demais faz mal, né? Gabriel. Não beba somente água. Beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo está falando aqui em 1 Timóteo do uso do vinho para fins medicinal. Então, o uso do remédio, vamos colocar aqui, que a gente está trabalhando a ideia do remédio. Então, o vinho, por causa do teor alcoólico, por causa do álcool, ele tem fim medicinal também. Ali, essa pessoa estava com problema no estômago, então ele está recomendando, tome vinho, por causa desse efeito medicinal também do vinho. Ou seja, estamos partindo do ponto que o uso do remédio é não somente legítimo e lícito, mas altamente recomendável, como o apóstolo de Cristo está recomendando aqui, com o uso do vinho. Jorge? Isaías 38, 21. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. O profeta Isaías, uso medicinal também, uso do remédio, tá? Próximo, Sônia, né? Salmo. É inútil vós será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão e personalmente granjeantes aos seus amados, e ele o dá enquanto dorme. Isso aí. Aqui está ligado à questão do trabalho, né? Se matar de trabalhar, Deus dá isso graciosamente. Nós temos que trabalhar, mas de forma equilibrada, né? Israel, né? Porém, em seguida de perto, meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, e variadas perseguições tenho suportado. E todos, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente com Jesus serão perseguidos. O próximo, provérbio. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. São relacionados ao trabalho, né? Alex. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tudo fez Deus por gozo no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Vamos colocar assim, qual o princípio que Eclesiastes está falando? Vamos colocar equilíbrio, temperança, sobriedade. Há tempo para tudo, calma. Há tempo de tomar remédio, não tomar remédio. Há tempo de ter um sono, de dormir e tempo de trabalhar. Há tempo de se recrear e há tempo de trabalhar. Há tempo de comer e há tempo de não comer. Então, enxergar a vida de maneira sóbria, né? O princípio do equilíbrio, né? Fazer tudo de forma equilibrada, entendendo que há tempo para tudo. Uma pessoa que tem o pecado da gula, ela vai comer como se não houvesse amanhã, né? Parece que aquele prato ali, ou ele come, ou ele vai ficar um ano todo sem comer. E aí não há tempo para tudo, é agora ou nunca mais, né? O problema da gula, o problema da recreação também, a pessoa vai se recrear de forma imoderada, como se não tivesse mais outro momento para isso. Mas calma, há um momento de comer agora, você vai comer depois. Você vai se recriar agora, você está a trabalhar, depois vai ter de novo outro momento de recreação, né? Então, o uso moderado das coisas. E aí, nós vamos ver também a ideia de pensamentos. Cristo falou, como nós vimos em Mateus 5, de que quando nós odiamos o nosso próximo, isso está ligado aos nossos pensamentos, é algo interior, nós matamos. É como se nós estivéssemos matando, nós quebramos o sexto mandamento.
Então, se Cristo ensina isso, quais são os deveres exigidos? Aí os deveres exigidos, que ao contrário de ter um pensamento de ódio, de rancor, de amargura, é você ter um pensamento caridoso, de amor, de compaixão, de mansidão, de benignidade, de bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses. Então, esses são os deveres exigidos da palavra do Senhor. Então, nós como cristãos, e aqui falar é fácil, difícil é viver, como o pastor Sandro sempre falou, né? Saber teologia é fácil, agora ser homem mesmo maduro, forte, é você praticar. São palavras lindas, nós compreendemos, está ligado aqui às características do fruto do Espírito. Nós conhecemos, nós que somos de berço cristãos, que estamos há muito tempo na igreja, já ouvimos falar várias vezes de amor, de compaixão, de mansidão, de benignidade, de bondade. Agora, como nós nos comportamos quando alguém faz o mal para conosco? Que é aí sim que é o problema. Saber isso e praticar essas coisas com quem, para nós, faz o bem, é fácil. Agora, quando nós recebemos o mal, será que está falando de pensamentos, será que os nossos pensamentos para com essas pessoas que fizeram mal para conosco, é um pensamento caridoso? Será que é um pensamento de amor? Será que é um pensamento de compaixão? Será que é um pensamento de mansidão? Porque quando nós perdemos o domínio próprio, quando nós não somos tardios no falar, não somos tardios no irar, ou seja, nós nos iramos rapidamente e damos uma resposta prontamente, em vez de ouvir com calma, é porque nos nossos pensamentos nós não fomos mansos. A nossa língua, a nossa boca, ela vai exteriorizar aquilo que por antes passou nos nossos pensamentos. Esse é o processo, ninguém fala antes de pensar. É uma expressão, eu falei sem pensar, não, pensou pouco, era para ter pensado mais, mas pensou alguma coisa. O processo natural passa pelo pensamento e sai pela boca. Então, assim, quando nós não somos mansos no nosso pensamento, as nossas palavras vão ser ríspidas. É que ele tomou, levou, toma lá da cá, né? Não é um famoso assim? Isso é pecado. Por que isso é quebra do sexto mandamento? Porque isso é contrário a não odiar. Isso é contrário a amar. O dever exigido do sexto mandamento é amar o nosso próximo em vez de odiar. E isso inclui também o aspecto interno, porque eu posso às vezes controlar a minha boca para não falar. E eu acho que eu preservei, eu não odiei, né? Digamos assim, não quebrei o sexto mandamento. Mas os pensamentos que passaram na minha mente, só o Senhor sabe. De ódio, de fúria, de ofensas, né? Ofendendo o próximo nos nossos pensamentos. Isso é pecado. Isso é quebra do sexto mandamento. Então nós devemos sempre ter cuidado com isso. Cuidado para que nossos pensamentos sejam pensamentos de benignidade. Nós vimos isso em Filipenses. Foi até o irmão Vitor que pregou, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve ser Senhor sobre os nossos pensamentos. Né? Então tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for honesto, enfim, vai arrolando lá. Se alguma virtude há, seja isso a tomar os nossos pensamentos. E está em sintonia com o que nós estamos vendo aqui. Né? Bondade, palavras pacíficas, brandas e corteses. Se nossos pensamentos são assim, a tendência natural é que nossas palavras também serão pacíficas, brandas e corteses. Às vezes há uma incoerência nossa. Nós somos pessoas incoerentes. O ser humano é incoerente. Porque às vezes a nossa boca pode não expressar o que o nosso coração está por causa do... Exemplo. A gente fala às vezes palavras pacíficas, mas os nossos pensamentos não estão nada pacíficos. Né? Então, vamos dizer assim, a gente está pecando porque estamos sendo incoerentes, hipócritas, porque estamos falando aquilo para resolver o problema e sair bem na situação, mas os nossos pensamentos diante de Deus, que julga todas as coisas, não estão coerentes com as nossas palavras. E é interessante, porque a nossa coerência é sempre para o mal. Não é? É sempre para o mal. Nós podemos ser pacíficos e brandos nas nossas palavras, sendo odiosos, né, nos nossos pensamentos, mas o contrário não se manifesta, né, por causa do pecado que há em nós. Vamos abrir os textos bíblicos? 1 Samuel 19, 4 a 5. Alex. 1 Samuel, Alex, 19, verso 4 e 5. Aí você pode, fica tranquilo para você depois abrir o capítulo 22?
Fica? Aí você vai abrir 19, versos 4 e 5, depois vai pular para o capítulo 22, do mesmo livro. Capítulo 22, verso 13 e 14. Tá? Rosângela, Romanos 13 e 10. Gabs, Lucas 10, 33 a 34. Gabriel Falcão, Colossenses 3, 12 a 13. Leandro, Tiago 3:17. Dayana, Provérbio 15, verso 1. Pode ler na ordem, por favor. Então Jonas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse: não pegue do rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo o Israel. E mesmo por isso, se alegraste, porque, pois, pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem causa. Aí o ano da 22, né? Isso. Enquanto o Alex está abrindo ali, o contexto aqui, Jonatas, filho de Saul, ele está diante de Saul, que era um rei que estava perseguindo Davi, não estava aceitando que Davi tinha sido ungido rei. E o contexto aqui é que Jonatas está trazendo palavras de benignidade. Ele está tentando convencer Saul, seu pai, a não tirar a vida de Davi. Então ele está honrando com o dever exigido no 6º mandamento, né, que é a preservação da vida de Davi. E ele está utilizando no seu discurso para convencer Saul palavras pacíficas, palavras brandas, palavras de mansidão, palavras corteses, né? Essa é a ideia aqui do texto. E capítulo 22, 13 e 14. Capítulo 22, verso 13 e 14. Então, ele disse Saul: porque ensinaste contra mim, tu e o filho de Josué. Sincero. Então, ele disse Saul: porque ensinaste contra mim, tu e o filho de Josué. Pois me deste mão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e amasse ciladas como noite se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel contra mim, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal, e honrado na tua casa? A mesma coisa, a tentativa ainda de aplacar a ira de Saul. Nós vemos que a ira de Saul não foi aplacada no decorrer do texto, quem quiser ler depois em casa. Nós vemos que Saul ordena que matem os sacerdotes, porque na mente dele perturbada, os sacerdotes estão juntos com Davi contra mim. Então ele dá ordem para os seus soldados, muitos se negam, mas um comandante acata a ordem e mata os sacerdotes. Mais de 80 sacerdotes são mortos nesse momento, e ele ainda vai para a cidade e mata crianças, várias pessoas, né? Então, Saul, o homem segundo o coração, o rei segundo o coração dos homens, né? Que o povo tanto pediu, é esse Saul que está matando crianças, está matando os sacerdotes do Senhor e perseguindo a Davi porque ele não estava aceitando o ungido. Mas o foco aqui são esses dois personagens tentando convencer Saul a não praticar o mal contra Davi, e ali também contra os sacerdotes depois. E aí eles trazem palavras que tentam resolver esse conflito, tentam pacificar a situação, tentam abrandar o coração de Saul, né? Um dever exigido, porque está preservando a vida de Davi, o 6º mandamento, e também preservando a vida do próprio Saul, porque estava cheio de ódio no seu coração, né? Que é a quebra do 6º mandamento também, tá? Romanos
13:10. O amor não pratica o mal, contra o próximo só, o cumprimento da lei. O amor não pratica o mal contra o próximo, né? De forma que o cumprimento da lei é o amor, como nós temos visto. O amor é totalmente contrário a odiar. Lucas 10. Certo samaritano seguiu o seu caminho, passou de perto dele, vendo tudo, compadeceu-se dele. Chegando, pensou em experimentos, aplicando-se o óleo do vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria do trato dele. A parábola do bom samaritano expressa muito bem o que nós estamos vendo, né? O bom samaritano é um exemplo de como nós devemos agir para com os nossos inimigos, porque naquela época o samaritano era inimigo do judeu, né? E aí o próximo nosso é todas as pessoas que precisam de ajuda, né? A lição do bom samaritano é essa. Nós não olhamos a quem na hora de ajudar o necessitado. É um semelhante, é uma imagem de Deus, independente de quem ele for, da classe que ele for, da classe política que ele for, nós devemos ajudar. Isso é um dever, é observar o sexto mandamento, né? Colossenses. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Perdão. Leandro agora, né? A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Amém. Provérbio 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Longanimidade e prontidão para se reconciliar. Nós vimos aqui a ideia dos pensamentos, das palavras, e agora, quando há longanimidade, né? O que é a longanimidade? O que é ser longânimo? Ser longânimo, nós sabemos se somos longânimos ou não quando nós somos provados, certo? Eu não posso dizer se sou uma pessoa longânima se eu não sou provado e aprovado no final. Então, longânimo é o quê? Nós sofremos o mal, e aí a resposta que nós vamos dar a esse mal, como nós vamos responder esse mal sofrido, vai dizer se nós estamos sendo longânimo ou não, né? Longânimo é ânimo longo, né? Ele demora a se irar, porque pelo ânimo ser longo, ele suporta isso. Então, a ideia aqui, que o Gerard de Vos vai trazer, é que a ideia de longânimo, né, é suportar algum mal feito ao invés de se precipitar na defesa de nossos direitos. A ideia é que muitas vezes, nós temos a legitimidade de responder, é um direito, mas pela longanimidade nós suportamos esse mal de modo a muitas vezes, a mesmo não dar uma retribuição àquilo que nós sofremos, tá? A ideia aqui não é de falar que nós não devemos buscar a justiça, né? Cada caso é um caso. Mas muitas vezes o apóstolo Paulo vai trabalhar isso, por exemplo, quando envolve conflitos entre irmãos, ele vai dizer o quê? Que nós não devemos levar isso a um juiz ímpio, mas sim julgar, porque se a igreja não pode julgar os seus próprios conflitos, qual o testemunho que está dando para o mundo? Então, nesse contexto, Paulo vai dizer que muitas vezes é melhor que nós suportemos o dano. Dano, irmãos, dano aqui financeiro, né, de um calote que acabou levando de um irmão, dano, enfim, imaterial, material, porque existe algo maior envolvido, que é o nome de Cristo. Então, isso é um exemplo, né, na questão que envolve conflitos entre irmãos e também no dia a dia, né? Às vezes nós somos ofendidos, né, sem justa causa, ou uma pessoa pratica um mal contra nós no trabalho, uma certa perseguição, uma certa difamação, e nós temos que pedir ao Senhor para sermos longânimos, né? Não retribuir mal com mal, né? Não ser longânimo é o quê? Ele falou mal, eu já respondo rápido, né? Não deixa aquilo passar para não levar desaforo para casa, né?
nós não estamos sendo longânimos, né? E aí uns sofrem mais, outros sofrem menos, né? Mas é um pecado. E aí, sendo longânimo, nós temos também que ser prontos para nos reconciliarmos. No texto de Mateus 5, Cristo fala isso, né? Busque logo, aproveita, corra logo antes que você seja jogado na prisão pelo juiz. Ou seja, busque reconciliação, né? E aí até a questão que envolve a oferta, né? Antes de ofertar, busque seu irmão para reconciliar-te com ele. Cristo está colocando algo diferente que os judeus faziam, né? Eles botavam oferta até mesmo para quebrar o 5º mandamento. Está dizimando? É isso que importa, mesmo que seus pais tenham passando necessidade. Você pode deixar de ajudar os seus pais, de observar o 5º mandamento, desde que você esteja dizimando. E aí Cristo muda essa ordem pervertida dos judeus, dos escribas, dos fariseus, e coloca, ó, a sua oferta tem um lugar adequado para isso. Mas não adianta você vir aqui ofertar se você está odiando o seu irmão. Isso aqui é mais importante do que a oferta. A oferta é uma adoração a Deus. E Deus não vai receber essa adoração se você está odiando o seu irmão. Está odiando o próximo, né? Então, busque reconciliação. Sofreu algum dano, né? Algum mal não ficou resolvido, busque reconciliação. Busque pedir perdão. E aí, quando a gente trabalha a questão da reconciliação, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal. Nós temos a reconciliação, que é resolver o problema e buscar isso. E nós temos depois também a responsabilidade de perdoar. Como é que funciona esse processo do conflito? Existem 2 responsabilidades que é distribuída entre as partes. Uma tem a responsabilidade de se arrepender do que fez e de buscar reconciliação com a vítima, com quem foi ofendido, ou seja, pedir perdão. Acabou, cumprida a responsabilidade. E a outra parte tem a responsabilidade de perdoar. São 2 responsabilidades bíblicas, né? Então, de buscar reconciliação e de perdoar. Quem não busca reconciliação, não pede perdão, quebra o 6º mandamento, porque não está manifestando amor ao próximo. Não está manifestando a ideia de amar e não odiar. Está guardando um certo rancor. Quem não perdoa, também quebra o 6º mandamento, né? E nós podemos utilizar aqui a parábola do conservo infiel, né? Que ele recebeu um perdão muito maior do seu chefe, né? Do seu superior, da dívida que ele tinha, era enorme. Mas quando o conservo, que devia muito menos do que ele devia para o seu superior, pediu, né, acabou devendo ele uma situação, o que ele faz? Ele não perdoa. Né? E Cristo, né, a parábola ele vai ensinar, né? Infiel, né? Lança ele na prisão. Então é mais ou menos isso. Se nós recebemos perdão de Cristo, o perdão de Cristo conquistada na cruz do Calvário é a base do cristianismo. Nós vivemos baseado no que fomos perdoados por Deus. Se essa é uma premissa maior da nossa fé cristã, como nós não podemos perdoar? Ou como nós não perdoamos? Tem um problema muito sério. Como aqueles que receberam a bênção divina do perdão, não agora perdoam? Quebra do 6º mandamento, né? Então, buscar reconciliação, suportar pacientemente a ofensa e perdoar as injúrias, não dando mal por mal, mas dando bem por mal. A ideia da retribuição rápida, né? Às vezes nós recebemos o mal e a gente dá o mal de volta. Ah, ela fez isso? Vou fazer isso também. Vamos ver quem fala mais alto aqui, né? Não é esse o princípio cristão, né? O princípio cristão é pagar o bem com o mal, né? Pagar o bem por mal, né? O bem, exatamente. Pagar o mal com o bem. No lugar do mal, você coloca o bem, né? Como eu disse, isso aqui é fácil da gente reproduzir e entender. Agora, na prática, que é difícil, né? E que o Senhor tem que nos dar forças para praticar. Irmãos, se quiserem interromper, contribuir, tá? Fiquem à vontade. Confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Esse é o último ponto. Pode falar, Rosângela. Isso, eu perdoo, mas não esqueço. Aí você tem que perguntar para essa pessoa, Deus esqueceu ou não? Porque ele fala que jogou no mar do esquecimento, né? Não me lembrarei mais dos seus pecados, não é isso que Cristo fala? É claro que não é em questão de memória, Deus não perde a memória. Mas o que Deus está falando disso?
de esse pecado não ser pesado mais contra nós. A pessoa fala, eu perdoei, mas não esqueci. Na primeira oportunidade, eu já passei por isso. Perdoou, mas não quer mais papo. Exato. E aí, não quero papo. E às vezes a pessoa fala assim, sabe, numa situação você pede perdão. Isso ocorre muito no casamento. A gente errou, né? Pedimos perdão, era para ter sido esquecido. É recíproco, é vice-versa, tá? Os dois lados, não é só um lado não. Mas aí passou um tempão, você novamente, sem querer, cometeu o mesmo pecado, né? Errou de novo. Aí o que a esposa ou o marido vai fazer? Pô, há 3 anos atrás você não fez isso também? Mas você não tinha perdoado? Por que você não esqueceu, né? Aqui é um novo pecado, é um outro pecado. Mas eu estou trazendo aqui só no dia, é mais ou menos assim que ocorre, né? A gente perdoa, como a Rosângela falou, mas aquilo fica no primeiro erro de novo daquela pessoa, vou pegar aquilo que ela cometeu 10 anos atrás e vou falar aqui, ó, você não falou que tinha se arrependido? Né? E aí qual o problema disso? A gente se coloca numa posição superior, como se a gente não fizesse a mesma coisa. E aí nós não temos aquilo que nós vimos, pensamentos de compaixão. Porque nós também fazemos isso. Né? Quem vai dizer que pediu perdão por alguma coisa e não falhou de novo? Um pecado que a gente cometeu e nunca mais vamos cometer de novo? Vamos viver o resto da vida sem cometer esse pecado específico? Né? Claro que existem pecados mais graves, né? Estou falando pecados cotidianos, né? E aí a gente que tem esse comportamento como a Rosângela trouxe, coloca não numa posição de pecador também, mas numa posição de eu peco menos que você. Não, é uma expressão popular dentro da igreja. É uma expressão popular dentro da igreja. Existe muito, né? Eu perdoo, mas não quero papo, como o Jorge falou aqui. Né? Quero papo, não estou com ódio, não estou com raiva, também não quero papo. Falando sobre Saul, Davi e Saul. Uhum. Davi perdoou Saul, mas foi em não lugar lado a lado mais com Saul. Sim, existe cara. Tem casos que acontecem, né? Que às vezes a pessoa tem um problema muito sério. Geralmente isso acontece muito em família, né? Não vou dizer marido e mulher tem que se entender. Mas ou amizade, e a pessoa. São coisas às vezes graves, né? A gente não tem que. É a confiança, né? Aí a pessoa pensa assim, não, tem que pedir a Deus, porque é muito fácil, como ele está falando aí. É fácil a gente falar que faz, não é fácil. Pedir perdão é uma coisa que tem que vir do alto, vem de Deus. Não, a gente é pecador, a gente não tem condição de perdoar uma falta grave. Porque é uma falta que realmente a gente sofre falta do seu próprio corpo. Né? Você sabe disso. Né? Já tem gente que ama tanto uma pessoa e a pessoa pega muito profundo, como o Senhor fala que a palavra que dói mais do que um tapa, né? Porque é uma facada. Então, às vezes a pessoa pede a Deus, para Deus trabalhar no coração dela, para ela perdoar. Porém, a pessoa não tem, como ele falou, quebra a confiança e não consegue mais andar lado a lado. Mas como a gente tem que pedir a Deus que aquele pecado que a gente perdoa não vem doer mais. Aí sim, você realmente liberou o perdão. Você olha para aquela pessoa, você não sente aquela dor mais. A dor daquele ferimento, e tem gente que você pede perdão e ela diz que não vai te perdoar. Sim. Envolve responsabilidade, né? Foi feito o pedido. E é fácil, não é? Isso aí vem do alto, não vem da gente. A gente não pode, realmente, não é fácil, né? E pedir perdão é se humilhar, né? É uma conduta humilhante. Eu lembro que eu sempre pensava assim, tem coisas que vinham na minha mente, eu pensava, pecador, né? Eu pensava assim, eu não vou me segurar, não vou falar, porque depois eu vou ter que pedir perdão. Eu pensava assim, eu não vou falar, com muita vontade de falar, porque depois eu sei que eu vou ter que pedir perdão. Então, assim, do mal pesando, né, eu vou me humilhar depois, então você vê, você controlou a língua, mas era para ter controlado pelo motivo certo, né, mas o motivo foi errado, foi para não ter que pedir perdão, né, que é uma coisa honrosa, né, biblicamente falando, digna pedir perdão. Mas o pecador, vou ter que me humilhar, pedir perdão para a pessoa. Mas, enfim, acho que a gente não pode perder de vista nenhuma ofensa que nós sofremos no laço mais íntimo, né, como um cônjuge,
amizade de muitos anos, enfim. A gente não pode perder de vista que qualquer tipo de ofensa que nós sofremos não pode ser comparado, não chega perto da ofensa que Deus recebeu de nós e continua recebendo. Quando a gente quer, a parábola que eu citei é justamente isso. Se a gente não entende a gravidade da ofensa que nós praticamos contra Deus, nós não vamos entender o tamanho do perdão de Deus por nós. O fato de Cristo ter sido crucificado, ter sido feito maldito na cruz, numa pena que era a pena dos maiores criminosos do Império Romano, humilhante, ter vertido o seu sangue na cruz para nos perdoar, a gente olha para aquele cenário de terror sanguinário e a pergunta que a gente faz, por quê? E a resposta que nós temos é o custo pelo perdão dos nossos pecados, das nossas ofensas contra Deus. As nossas ofensas foi tão grande contra o Senhor que custou isso ao Filho dele, quem não tinha pecado. Quando nós temos isso como mira, a gente vai falar, nossa, a ofensa que nós sofremos não chega nem perto da ofensa que Deus sofreu. O problema do perdão, como foi dito, é o pecado. Por que é tão difícil perdoar? Porque nós somos pecadores. Mas em Cristo nós temos a plena capacidade de perdoar. A gente não pode falar, não sou capaz de perdoar, não. Em Cristo nós temos a capacidade, a condição de perdoar. É uma decisão não querer perdoar, não é uma questão de falta de capacidade. Em Cristo nós temos o dever e a capacidade de perdoar. Como falou que vem do alto, e Cristo vai trabalhar os nossos corações para que aquela ferida seja curada. Né? A questão a gente só não pode partir do ponto de que não é possível perdoar, porque a ofensa foi tão grande. Não é só é um dever e nós temos capaz de perdoar, né? Há uma capacidade, tá? A gente não pode perder isso de vista. Sempre quando a gente fala assim, é difícil perdoar, a gente não pode esquecer do perdão que recebemos de Deus, que foi muito mais honroso, né, as nossas ofensas. O ponto de partida do perdão é isso. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós amamos porque fomos amados por Deus antes. Se nós formos mais além, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, né, violência, e às vezes a gente vê na televisão, né, o filho ser assassinado, um crime, né, e às vezes a gente vê o pai falar, a mãe falar, não, mas eu perdoo ele. E às vezes nem cristão não é. Exato. E às vezes nem cristão é. É para a gente se estremecer, né, pra gente ouvir isso, ver isso, porque tirar a vida do seu filho, né, do próprio filho, e ele chegar ali e falar, né, porque ele está falando ali, você falou, né, ele está falando ali do coração, né, não, mas eu perdoei e tal. Até porque ele está sendo obrigado a falar, né? Seja feita, mas eu perdoo ele. Não faço não. Não faço não. Eu vi um vídeo, até lembrei no estudo de gel desse vídeo, né? No tribunal americano, questão de homicídio, um cara era um serial killer, tinha matado várias pessoas, inclusive um filho desse. E aí na audiência, né, o júri ali, todo mundo manifestando ódio contra o cara e com razão, querendo justiça, né? O cara tinha ceifado várias vidas. E aí, né, a questão de várias pessoas, as testemunhas, todo mundo que era ouvido, esse cara tem que morrer na prisão, esse cara tem que... E aí sobe uma testemunha, né, sobe um que era o pai de uma das pessoas de um dos filhos, né, de uma das pessoas que morreram. E aí lá ele chorando, né, ele era cristão, ele chorando assim, em prantos, ele fala, eu te perdoo. E o criminoso que estava sendo julgado ali naquele momento, que estava até então rígido ali, né, como se fosse como é que fala? Sociopata, né? Diferente com tudo que estava falando. Quando ele recebe essa mensagem do pai, ele também começa a chorar. Né? A justiça vai ser feita. Né? Nos Estados Unidos, ele pode até pegar pena capital, pena de morte. Mas se aquele ato foi um instrumento de Deus para alcançar o coração e levar aquele homem ao arrependimento, por mais que ele morra, mas foi salvo, né? Que a alma vale muito mais que o corpo. A justiça tem que ser satisfeita. Né? Buscar a justiça, cumprir a pena, a lei dos homens, nós temos que ansiar, isso é correto. Mas isso é uma coisa. Nutrir ódio contra o ofensor, aí cabe a nós. O Estado vai fazer a parte dele, com a justiça, e nós, o que nós vamos fazer contra o criminoso que nos ofendeu? Né? Nós vamos perdoar ou nós vamos transformar a justiça em ódio? Né? Odiar até o último momento. Então, Ramila. Eu não faço isso porque a gente pode falar, meu Deus, dela para fora. Sim.
não é só uma fala. Uhum. Eles também podem utilizar o perdão para nossa própria honra. Ficar bem, né, para as pessoas. Mas não entender como Exato, perfeito. Parte do ponto que é um dever cristão perdoar, está na raiz cristã. Né? Se afastar do perdão é derrubar o cristianismo, né? Tá ligado, é a nossa DNA, o nosso DNA é o perdão, né? Fomos perdoados por Cristo na cruz, né? Hoje estamos reunidos aqui no domingo de manhã porque nós fomos perdoados, né? Vitor. Eu estou falando da igreja do caso que a igreja do Evangelho deu dado perdão no nosso sentido, a apóstolo Paulo, né? Uhum. A apóstolo Paulo foi o homem que está lá em Atos, que ele entrava nas reuniões cristãs, arrastava homens e mulheres para o presídio, para serem torturados e tudo mais. Depois, o próprio apóstolo Paulo confessa que fez com que cristãos blasfemassem o nome de Cristo. E esse homem perseguidor da igreja, ele é convertido e agora a igreja tem que se lidar com isso. A igreja tem que sentar ao lado de um outrora perseguidor que fez com que a esposa fosse morta, o marido fosse morto, blasfemasse. E aí, como que lida com isso? Mas a igreja perdoou. Primeiro, claro, dizer, o recebo, isso é normal. Sim. Natural, Lá em Atos fala isso, né? Fala isso, isso é normal, né? Mas depois ele foi, entrou na igreja, de fato, ele é apóstolo, Uhum. e foi o grande evangelista. A igreja que antes tinha esse receio legítimo, depois é a mesma igreja que vai reconhecer que a palavra dele é a palavra de Deus. Né? E vai socorrer. E vai socorrer, isso aí, vai socorrer. E aí, irmãos, entrando para o último ponto aqui, observar os deveres exigidos do sexto mandamento, não matar, é também ter uma atitude de conforto e de socorro aos aflitos, tá? Protegendo e defendendo o inocente. Quando nós estamos diante de uma situação que nós podemos intervir, que nós podemos confortar, que nós podemos socorrer, e nós não fazemos, nós somos omissos, tendo a capacidade de fazer, nós quebramos o sexto mandamento, quando nós não socorremos vidas. Né? Inclusive isso, a omissão de socorro é uma coisa que está no nosso Código Penal, né? É crime não socorrer alguém. A omissão de socorro está tipificado no Código Penal. Se você vê uma situação, você não intervém, não liga para a ambulância, não fica ali isolando o local, mas você passa, você responde por um crime. Né? Se você atropela alguém e vai embora, além do atropelamento, você vai responder por essa tipificação também. Vai ser majorado, porque você, além de atropelar, não prestou socorro para aquela pessoa. E de onde sai isso? Você é cristão. Socorreu os necessitados. Socorreu o próximo. Do bom samaritano. A gente esquece que as nossas leis, apesar de problemáticas em muitos pontos, em outros recebem uma influência do Ocidente, que é influenciado pela moral cristã, judaico-cristã. Né? E aí eu pensei até em um ponto que é polêmico hoje em dia, que não deveria ser, né? Que é a questão do aborto. O aborto não espontâneo, né? Óbvio. A questão do aborto criminoso, né? O aborto doloso. O aborto, porque as pessoas falam isso, é um problema de liberdade da mulher. Não é isso? Não é isso que eu ia levantar hoje? A mulher, é ela que está levando a criança. Ou o feto, né? Que não chamam nem de criança para não humanizar, é um feto, né? Uma coisa, um aglomerado de células. E aí, porque nós cristãos que não temos nada a ver com aquela pessoa, estamos intervindo com medidas, né, políticas públicas, juízes cristãos que estão intervindo, não permitindo o aborto e estão sendo penalizados hoje no CNJ por isso, porque os cristãos estão tão preocupados se o filho nem deles são. É porque nós temos um dever de socorrer os inocentes. E aquela vida que é um ser humano, não é uma cabra, não é uma onça, não é um filhote de tartaruga que magicamente se transforma num ser humano quando nasce, mas aquele ser humano que está no processo de fortalecimento, de crescimento, de nutrição, ele tem que ser defendido porque ele não tem voz. Ele não tem voz para se defender, ele não tem voz para lutar pela própria vida. É por isso que nós, como cristãos,
somos tão, ou deveríamos ser mais, tão envolvidos com a situação pró-vida, né? Porque nós devemos ser voz do inocente, né? Isso se perdeu muito, né? Inclusive nos tribunais, quando a gente vai estudar o direito, a história do direito, antigamente tinha muito isso, né? Hoje os advogados perderam a ideia de ser voz da vítima, né? Ser voz daquele que é injustiçado diante do juiz. É uma ideia de quantos honorários eu posso receber e aí eu faço conciliação, mesmo prejudicando o meu cliente. O negócio é entrar dinheiro no escritório. E a ideia, né, de advogar, eu gosto muito disso, é a ideia de você ser voz daquele que não tem voz, né? E nós, como cristãos, nós devemos ser voz, nós devemos sair em proteção e defesa dos inocentes, né? Aqui eu trouxe o exemplo da criança que ainda está dentro da barriga da mãe, mas isso aqui se amplia a todas as situações. Nós devemos proteger os inocentes. Nós devemos fazer de tudo para que aquele que é inocente não seja condenado, não seja culpado, não sofra injustamente as consequências da lei, né? E aí envolve manifestações, políticas públicas, manifestações, movimentos, né, da sociedade, quando nós participamos de uma passeata, alguma coisa nesse sentido, né? Eu não estou trazendo nada político, tá? Falando da questão moral mesmo, sem bandeira política, independente do lado. Então, é um dever nosso, quando nós não fazemos isso, nós incorremos em quebrar o sexto mandamento também. Porque nós temos o dever de proteger o inocente e nós não fazemos. Nós temos a chance de socorrer, nós não socorremos, né? Então, lógico, tudo que está dentro da nossa capacidade, né, irmãos? Coisa que está fora da nossa capacidade de fazer não é responsabilidade nossa. Mas aquilo que está dentro da nossa capacidade de fazer, nós devemos fazer, senão pecamos por omissão, né? Vamos ler alguns textos aqui para a gente fechar agora. Vamos finalizar. Áquila. Já leu, mãe? Não? 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses 5,14, Áquila, Jó 31, 19 e 20, Márcio, Mateus 25, 35, 36, Gisele, Provérbio 31, 8 e 9. Para a gente fechar aqui, nós vamos para as perguntas. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis todos os ministros, consoleis os desanimados, amparai os fracos e sejais longânimos para com todos. A ideia que nós estamos vendo aqui, né, de socorro, de conforto. Áquila. Se alguém parecer merecer por falta de destino, não necessitar ou não ter coberta, os seus dons não abençoaram, seus não se ocultavam com as vestes dos cordeiros. Pode ler de novo, por favor, que eu não consegui ouvir. Se alguém perecer por falta Vir perecer. Por falta da roupa, né, vestimenta. A ideia é de ajudar um necessitado, né? Ou seja, você vê aquela pessoa perecendo e você não faz nada, né? Hoje em dia, envolve a questão que envolve caridade, né? Hoje em dia é até difícil fazer caridade, né? Mas a gente tem que ter o cuidado também para a gente não correr no pecado, ter o coração duro. Porque tem situações que aquelas pessoas realmente é malandragem, né? Mas tem outras também que a gente não está na condição de saber se é malandragem, se é genuíno. Então a gente tem, na questão de envolve caridade, pedir sabedoria ao Senhor, né? Pra gente... Às vezes a gente vai acabar dando dinheiro para quem não deveria dar, né? E às vezes vai deixar de dar para quem deveria receber. Então tem que pedir ao Senhor sabedoria para observar os princípios cristãos, né? De confortar, de trazer ajuda ao necessitado, mas também de não violar o princípio do trabalho, né? Que as pessoas devem buscar o seu próprio sustento. Então a gente não pode fomentar a malandragem, né? O princípio do trabalho está no nosso DNA também, cristão. Judaico, né? Márcio. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e me foste viver. Esse contexto interessante que Cristo, a questão do motivo da condenação, né? De Cristo como juiz, e aí as pessoas perguntam, mas em que momento nós fizemos isso? Quando nós não fizemos para com os pequeninos, né? Os necessitados. Os cristãos, né? Os filhos de Deus, quando nós não fizemos, aqueles que não fizeram isso com os filhos de Deus, deixaram sem vestimentas, passando fome, passando necessidade, é como se tivesse feito contra o próprio Cristo, né?
E ali o contexto é feito contra os filhos de Deus, né? Toda criatura, né? Ali contra os filhos, os cristãos, né? Que estavam passando naquela necessidade. Não devemos fazer para com os outros? Claro que sim. Nós vimos o bom samaritano. Tem outros textos que vai trazer que nós devemos ajudar o próximo, né? Gisele, por favor. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Pode ler só o comecinho? Abre a boca. Abre a boca a favor. A favor. A ideia de ser voz do inocente, né? A ideia de buscar a proteção daquele que não tem condição de se proteger. Tá aí um texto bom para a gente usar no sentido do nosso envolvimento com a questão pró-vida, né? Contra o aborto criminoso e doloso. Alguma consideração, irmãos? Não? Então vamos fechar aqui perguntas simples